Olá, como vai? Boa noite. Vamos aos destaques do NTV News desta quinta-feira. Por 11 votos a 4, os vereadores de Patos de Minas votaram pelo arquivamento da denúncia feita pelo advogado José Márcio dos Santos contra o vereador José Luiz. Ainda hoje, todas as informações ao vivo e exclusivas. E mais, Patos de Minas tem 289 vagas de trabalho em aberto. O aumento do preço dos hortifrutis. A Anvisa proíbe a fabricação de suplemento alimentar. CIS-REUNO disponibiliza número alternativo para chamadas de emergência. SAMU soma só nesse ano 1.907 trotes. Tem muito mais agora no NTV News. Nós abrimos esta edição te mostrando que por 11 votos a 4, os vereadores de Patos de Minas votaram pelo arquivamento da denúncia de xenofobia feita pelo advogado José Márcio dos Santos contra o vereador José Luiz. A denúncia aconteceu após postagens feitas pelo parlamentar em que ele perguntava aos seus seguidores se eles eram a favor da separação do país. Na imagem aparecia um muro separando as regiões norte e nordeste das demais regiões do Brasil. No dia 11 de agosto, a denúncia foi protocolada. Segundo o denunciante, o parlamentar foi xenofóbico após sugerir divisão do Brasil e incitar ódio contra os nordestinos. Ainda hoje, nós iremos trazer novos detalhes exclusivos sobre este fato. Agora a gente muda de mostra que o acidente que terminou com a morte de 7 corintianos e outros 36 feridos na Fernão Dias, na altura do quilômetro 525, na Grande BH, é resultado de uma série de negligências. O ônibus que transportava a torcida do Corinthians estava irregular, sem registro, sem autorização para realizar a viagem e com tacógrafo vencido. Isto é, a velocidade e a distância percorrida em função do tempo não foram registradas, o que pode impactar a perícia. O erro de fiscalização, o que poderia ter barrado o veículo e poupado as vítimas, é o segundo tipo de denúncia da Associação pela Vida no Trânsito. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mais de 960 veículos foram apreendidos por realizar viagens clandestinas neste ano. Esses tipos de veículos não passam por vistorias de segurança nem oferecem qualquer garantia aos passageiros em caso de acidentes. Existem 3 tipos de fiscalizações básicas que são feitas. A primeira delas é feita pela Polícia Rodoviária Federal com base na adequação do veículo e do condutor no Código de Trânsito. E, eventualmente, havendo alguma irregularidade, nós podemos ter uma infração, podemos ter o recolhimento do veículo ao pátio, que é a remoção do veículo até que ele seja regularizado, e, eventualmente, até crime. Num segundo aspecto, há alguns aspectos legais um pouco mais específicos que são relacionados à própria fiscalização do transporte de passageiros, já de acordo com as resoluções emitidas pelo próprio órgão estadual e pelo próprio órgão federal. O órgão estadual é o DER e o órgão federal seria o DENIT em conjunto com a ANTT. Além da incerteza sobre a conclusão da viagem, o trajeto do transporte clandestino pode ficar mais longe. Para fugir das fiscalizações, eles optam com frequência por transitar em vias alternativas, por onde realizam percursos maiores em estradas com más condições de manutenção. O passageiro ele tem que estar atento que muitas vezes ele está pegando um transporte clandestino e justamente por ser clandestino não passou numa vistoria, então ele não apresenta características de segurança mínimas que não só como veículo, mas como um veículo que transporta passageiro, aquele veículo não tem. A gente cita como exemplo aí o próprio cronotacógrafo, que é o aferidor de velocidade. Então, muitas vezes você vai ter um motorista que vai estar abusando da velocidade aí. Você vai ter a ausência de extintor de incêndio num veículo clandestino, porque o veículo regulamentar ele vai passar por uma fiscalização no qual o extintor de incêndio vai ser avaliado. As próprias condições materiais do veículo, as cadeiras, o transporte, a existência de cinto de segurança. Uma questão que nos chama muita atenção, né, é a questão da documentação, como, por exemplo, o próprio seguro. Então,
Então, aquele passageiro que opta por um transporte irregular, ele não está acobertado pelo seguro e num eventual acidente aí, ele não será remunerado por isso. Eventualmente, até o seguro DPVAT, nós temos decisões judiciais que garantem, uma vez que ele é vítima de um acidente de trânsito, mas na condição de passageiro, ele teria um seguro muito maior, porque a gente saberia que ele estaria transportando ali bagagens, utensílios pessoais. E fica um alerta para que se tenha atenção na hora de adquirir as passagens para que sejam evitados prejuízos maiores. As fiscalizações nas estradas continuarão acontecendo. Nós, da Polícia Rodoviária Federal, a gente normalmente trabalha numa fiscalização de passageiros conjuntamente com os outros órgãos, que é justamente para garantir uma rigidez completa da fiscalização, para não fazer o serviço pela metade, né? Então, existe uma certa dificuldade, em certos termos, que é a sincronização dos calendários para que a gente realize essas operações. Por isso que a gente não as faz com mais frequência, mas sempre que possível a gente realiza. O motorista, né, e o veículo que são encontrados nessa situação irregular são autuados na multa do CTB, nas irregularidades do CTB, que é o Código de Trânsito, são autuados em multas muito mais altas e mais pesadas dentro da normativa do órgão, seja ele o órgão estadual ou o órgão federal, e eventualmente o veículo é levado até o pátio. Os passageiros são encaminhados até a rodoviária mais próxima, aqui em Patos de Minas, com frequência a gente faz isso, e na rodoviária esses passageiros têm que dar o destino deles. Obviamente, eles poderiam judicializar e cobrar os gastos que eles despenderem daquela pessoa que foi responsável pela contratação do transporte originário, mas como é clandestino, muitas vezes essas pessoas nem sabem quem que é o responsável pelo transporte. Então, ou seja, eles gastam no primeiro momento comprando a passagem irregular, mas depois eles vão acabar gastando muito mais, porque vão acabar tendo que comprar uma nova passagem, agora sim até o destino final deles. Vamos mudar de assunto? E agora a gente vai te mostrar que uma família de Uberlândia busca por uma patense. Ela tem 55 anos de idade e está desaparecida desde o dia 21 de agosto. Natural de Patos de Minas, Valdeni Aniceto Jesus Lima tem 55 anos de idade e reside em Uberlândia há 2 anos. Ela está desaparecida desde o dia 21 de agosto e foi vista pela última vez às 17 horas após sair da casa em que reside na rua São Cristóvão, número 27, no bairro Tubalina. Pelo fato de Valdeni possuir familiares em Patos de Minas, o esposo Lourivaldo Lima Silva procurou pela reportagem da NTV solicitando ajuda e informações sobre a esposa, caso ela tenha sido vista no município. A família já registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e visitou hospitais sem êxito nas buscas. Qualquer informação sobre o paradeiro de Valdeni Aniceto Jesus Lima, basta contatar Lourivaldo por meio do telefone 34 99 342 2224. Ainda hoje aqui no NTV News você vai ter novas informações exclusivas sobre o arquivamento da denúncia de xenofobia contra o vereador José Luiz. Você também vai conferir as vagas de emprego. E Patos de Minas tem aumento no preço de 100% em alguns hortifrutis. Te mostramos já depois do intervalo. Agora a gente fala sobre vagas de emprego, porque segundo o painel de informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, mais de 13.400 vagas de trabalho estão disponíveis em unidades do Sistema Nacional de Emprego. Agora você vai conferir as vagas disponíveis em Patos de Minas. Em Patos de Minas, o total de vagas chega a 289, dentre elas, uma destinada para PCDs. 170 delas estão disponíveis na área de alimentador de linha de produção, 22 para motorista de ônibus rodoviário, 13 para vendedor de comércio varejista, 10 para operador de caixa, 7 para auxiliar nos serviços de alimentação, 6 para servente de obras, 5 delas para atendentes de lojas e mercados, 4 para açougueiro e faxineiro, 3 para auxiliar de escritório, cobrador de transportes coletivos, cozinheiro geral, estoquista, motorista de furgão ou veículo similar e supervisor administrativo. 2 vagas para almoxarifado, motorista de caminhão, pedreiro, supervisor de vendas e vendedor pracista. E, finalmente, uma vaga para apontador de mão de obra,
armazenista, assistente administrativo, copeiro, enfermeiro, fiscal de loja, reparação de veículos, garçom, mecânico de manutenção de veículos ferroviários, mestre de construção civil, operador de empilhadeira, pintor de veículos, promotor de vendas, repositor de mercadorias, supervisor de logística, técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação e trabalhador volante da agricultura. Então basta você procurar a unidade aqui em Patos de Minas. Antes, minha direção, nós estamos ao vivo, a notícia ao vivo tem prioridade aqui. Nós temos informações e nós vamos trazer em instantes para você, porque o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Mamoré optou pelo afastamento do presidente João Alemão. João Alemão está afastado da presidência do Clube Mamoré. Daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações para você que está em casa, além de notícias, informações exclusivas sobre o arquivamento da denúncia contra o parlamentar José Luiz. Bom, mas agora a gente vai falar sobre a Biblioteca Pública João 23, porque tem uma programação especial nesta sexta-feira. Vai ser uma roda de conversa sobre saúde mental, assunto importante, né? Pois é, sobre isso eu vou conversar agora com a Marcela Rocha, ela que é coordenadora da biblioteca. Marcela, uma boa noite para você e já começo com uma pergunta. Como vai ser o evento? Bem-vindo ao News. Olá, uma boa noite a todos. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Amanhã vai ser um evento diferente, né, do nosso Sarau na Sexta, porque nós estamos linkando dois eventos que acontecem, né, no calendário nacional, que é o Agosto Lilás, que é a questão da violência contra a mulher, né, o combate à violência contra a mulher, e o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então, o que acontece? Nós vamos fazer essa roda de conversa, quem vai estar mediando essa conversa vai ser a psicóloga Ellen Fernandes, ela tem pós-graduação, é especializada nessa área, né? Trabalha também muito com a parte de criança, uma parte infantil. Então, o que acontece? É uma sociedade nossa, nessa correria do dia a dia, nessas nuances que tem acontecendo, os episódios de violência, a gente está tendo que ter cada vez mais forte, mas estamos ficando cada vez mais machucados psicologicamente. Muitas das vezes nós não temos o espaço para conversar a respeito disso, trocar experiências e ver de acordo com a vivência, o que é aconselhado um para um, pode acabar servindo para si mesmo. A gente, esse ano, já começou a trabalhar na Semana da Mulher também essa questão do fortalecimento do eu individual, que é o trabalho que nós começamos a fazer com os adultos. Então, neste momento, vai ser aberto a todo o público, independente de idade, independente de sexo, justamente para isso. Porque como a gente tem que sair todo dia e matar um leão por dia, então nós temos que nos refazer internamente, né, estar bem conosco mesmos, e perceber que às vezes a gente sentir determinadas questões não é o fim do mundo, mas que a gente pode pegar e se permitir estar um pouco cansado, um pouco desanimado, mas que a gente tem uma estrutura, a gente tem um elo que a gente está abrindo esses espaços aqui para qualquer pessoa que queira vir desenvolver esse tipo de ação de fortalecimento. E a nossa secretaria, que é a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, ela tem muito a ver com isso, porque as ações que nós desenvolvemos, ela faz com que nós saiamos desse mundo, né, cotidiano, corrido, de luta diária, e a gente possa se perder, seja nos livros, seja numa peça de teatro, numa apresentação de dança, numa atividade esportiva. Então, tudo, às vezes as pessoas perguntam, mas saúde mental na biblioteca tem tudo a ver. Né, Marcela? Tudo a ver mesmo, porque a gente precisa de espaços, precisamos sempre falar. A minha psicóloga mesmo, inclusive um beijo, Érica Cury, ela sempre fala que é o que você acabou de dizer, a gente tem que se permitir sentir, porque o sentimento, quando você vai colocando ele debaixo do tapete, a sua emoção você vai colocando, mais cedo ou mais tarde esse sentimento vai voltar de alguma forma para te cobrar, para que você possa resolver. Eu quero aqui já de antemão te agradecer
pela participação no NTV News. Parabenizar você, Marcela, pelo trabalho excelente que você faz na Biblioteca João 23. Durante muito tempo, nós sabíamos da biblioteca, mas a biblioteca estava um pouco apagada. Precisamos de seres humanos, de profissionais como você, que exerce papel que faz a diferença, que abre as portas para a população. É claro que a biblioteca é local de tratar sobre saúde mental e tantos outros assuntos. Sendo dessa forma, então, quem está em casa e quiser participar, como que faz, Marcela? Isso, Matheus, a nossa equipe da biblioteca, ela tem trabalhando assiduamente para poder ressignificar a biblioteca. Então, nós entendemos que se a gente criar uma sociedade, uma proteção, onde que as pessoas têm onde se apoiar, a gente percebe que elas vão estar mais fortes e mais felizes. E isso gera uma questão até de saúde pública também. Então, basta vir amanhã às 16 horas, se quiser chegar um pouquinho mais cedo, para a gente fazer uma ambientação, e aí nós faremos essa discussão. As pessoas nós colocamos a questão do agosto lilás ou do setembro amarelo, mas não é fechado só nisso. Qualquer coisa que você acha que a sua experiência, que a sua vivência pode ser discutida, pode ajudar os outros, seja bem-vindo para poder falar, se abrir. O que acontece aqui, fica aqui, porque é justamente isso. A biblioteca, ela tem trabalhado em atividade colaborativa, atividades de parcerias, de pessoas que realmente estão vendo que nós estamos nos esmerando, trabalhando e ampliando cada vez mais nossas atividades. E não seria possível sem a nossa equipe, né, tanto da secretaria como um todo, e como a população, que tem ofertado seus trabalhos, os agentes culturais, no caso Jackson Xavier, que é um parceiro nosso nesse projeto do Sarau na Sexta, a Ellen Fernandes, que foi convidada e abraçou a nossa causa, assim como outros estão vindo. Então, nós convidamos também a comunidade, os agentes culturais, todas as pessoas que queiram propor atividades para a gente fazer aqui na biblioteca, para que as pessoas possam ter esse calorzinho, ter essa sensação de aconchego. O ambiente é esse, está aberto para todo mundo. Marcela, conte sempre com o meu apoio e com o apoio da NTV também. Obrigado pela participação aqui no News. Obrigada. Pois é, então amanhã, a partir das 4 horas da tarde, terá esse sarau tratando sobre a saúde mental. Se você quiser participar, vá, porque faz toda a diferença. É muito importante nós tratarmos de temas como esse. Saúde mental é assunto sério e é como a Marcela disse, eu volto a repetir, precisamos cuidar. A qualquer sinal, precisamos compreender que não é frescura, é um sinal de preocupação. Precisamos cuidar mais da gente, precisamos cuidar da nossa saúde mental e tentar ajudar o outro também. Olha só, mudando de assunto, quem for à feira nesta semana deve ficar atento. É que muitos produtos estão em alta, tem aumento que chega em até 100%. Dentre as variações de alta de preço nos produtos comercializados na Ceasa estão o quiabo, que foi de R$ 100 para R$ 200 de segunda para quinta-feira, o tomate, que foi de R$ 80 para R$ 120, a vargem, que manteve em R$ 80, também em alta, o maracujá, também na faixa de R$ 80, e a maçã em R$ 150, também um valor em alta. Tudo depende do clima, né? No momento, hoje nós tivemos assim um aumento de preço muito significativo em questão do quiabo, que na segunda-feira foi vendido a R$ 100 a caixa, hoje chegou a 200, então um aumento assim de 100%. E alguns produtos que estão mantendo em alta, como fruta, por exemplo, a maçã está mantendo em alta já há um tempo, porque na verdade nós estamos consumindo a maçã que foi colhida há meses atrás, que está sendo mantida em câmara fria e tudo. Então nós já estamos caminhando para uma nova safra. Quando iniciar essa nova safra, a tendência é o preço diminuir. Já os que se mantiveram em baixa são a berinjela, o pimentão e o jiló, cada um a R$ 40, a banana nanica a R$ 90, banana prata a R$ 95 e o mamão a R$ 60.
Laranja teve uma redução porque a laranja, mexerica e limão, nós estamos em final de safra. Daqui 2 meses, esse produto está no período de entre safra, que é o período que fica mais caro. Que a gente vê, por exemplo, limão no supermercado, nessa época está 2 e pouco, daqui uns dias ele vai estar de R$8 o quilo. Então, esse produto que vai entrar daqui uns dias em entre safra, a tendência é ele aumentar de preço. A questão das chuvas, quando iniciar o período de chuva, vai tudo subir de preço. Por causa da mudança de clima, os produtos têm uma queda na produção. Depois que manter, estabilizar o período chuvoso, aí estabiliza os preços. Mas sempre que tem uma mudança brusca de clima, ou para frio ou para calor, para chuva ou não chuva, há uma queda de produtividade e um aumento de preço. Vários fatores influenciam nessa variação. Um deles é o clima, que afeta a produção e a qualidade do produto. Normalmente, aqui para nós, é a questão do clima mesmo e alta do dólar. Quando o dólar está em alta, porque insumos é tudo em dólar. Mas para nós, o que influencia muito aqui, no caso da nossa Ceasa, porque a maioria são pequenos produtores, é a questão de clima. Porque a maioria produz a campo, não é em estufa. Quando é estufa, é tudo controlado, então o clima não muda muito. Mas no nosso caso aqui, mais é clima. E a questão de aumento e queda de preço, por exemplo, hoje nós tivemos o aumento do quiabo, como eu já disse, e tivemos uma queda do jiló. Jiló, pimentão, berinjela estão em queda. Então, é porque depende do clima a produtividade de cada produto. Ficará atento então, né? A seguir, você vai ver que Cisreuno disponibiliza número alternativo para chamadas de emergência. E SAMU soma, olha só que impressionante, 1.907 trotes só neste ano. A gente te conta mais detalhes na volta aqui no News. A Anvisa proibiu a fabricação, comercialização e distribuição, além da propaganda e uso do suplemento alimentar Soninho Perfeito Melatonina Kids. O órgão regulador determinou ainda o recolhimento do produto do mercado. Em nota, informou que a melatonina, hormônio produzido pelo organismo, não é autorizada para uso em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes e que não há segurança de uso comprovada para que a agência atenda essas faixas etárias. Ainda diz em nota, abre aspas, a melatonina também não possui autorização para gestantes e mulheres que amamentam, as lactantes, e só é aprovada em suplementos destinados para adultos acima de 19 anos, na concentração de 0,21 miligramas por dia e sem alegações de uso. Fecha aspas, esse alerta então da Anvisa. É importante então, estarmos sempre em alerta com tudo isso. Muitas pessoas acabam utilizando até mesmo a melatonina para induzir o sono, mas em questão alimentar para crianças não é recomendado. Agora a gente vai mudar de assunto e vai te mostrar que o Cisreuno anunciou hoje um número alternativo para solicitar atendimento ao SAMU quando o número 192 estiver indisponível. Anote aí, o número alternativo é 034 3818 0488. Vou repetir para você, 3818 0488. Este é o número alternativo caso você precise em uma urgência. Por falar em SAMU, desde outubro de 2022, quando o Cisreuno assumiu o gerenciamento do SAMU, já foram recebidas mais de 60 mil ligações. Deste total, mais de 22 mil terminaram em atendimentos. E só no mês de julho foram cerca de 2.800 atendimentos.
Em boletim divulgado pelo SAMU, ao todo houveram 6.607 ligações para os 32 municípios que abrangem o Cisreuno. Deste total, houveram 2.805 atendimentos, em sua maioria, casos clínicos, 1.644. No mês de julho, nós atendemos mais de 6.000 chamados, regionalmente. Desses, mais de 2.800 foram de Patos, que hoje é a cidade que mais utiliza o serviço, e também a nossa maior população, que geraram só aqui em Patos mais de 1.800 atendimentos, 1.846 para ser precisa. Entre as ambulâncias básicas e avançadas, nós fizemos aí quase 2.000 atendimentos na rua, com a ambulância e com a equipe na cidade de Patos de Minas. Em Patos de Minas há 2 horários de pico, um entre 7 e 8 horas da manhã e outro entre as 17 e 19 horas, que são os 2 horários de maior movimentação no trânsito e que ocorrem acidentes. O trânsito mais complicado acaba gerando mais acidentes, principalmente de moto. Dia que chove, a gente tem bastante acidentes, O último dia que teve uma chuva aqui em Patos, para vocês terem uma ideia, nós fizemos em 12 horas 9 atendimentos de quedas de moto. Regionalmente foram 11, Então em 12 horas é um número muito alto. Então esses são os horários de pico. E finais de semana, quando tem algum evento, às vezes o pessoal exagera um pouquinho na bebida, Dependendo das primeiras chuvas também, nas rodovias podem ter mais acidentes. A gente até alerta a população que nesse perigo, de óleo na pista, nas primeiras chuvas fica escorregadio. Tivemos essa semana mesmo um acidente grave entre Lagoa Formosa e Patos, onde a gente socorreu uma mãe e uma criança, o bebê que estava no carro. Então, muito cuidado à população, que nesse tempo das primeiras chuvas tem muitos acidentes. De acordo com Camila, o número de trotes é preocupante. Ao todo, desde que o Cisreuno assumiu o SAMU em outubro de 2022, já foram registrados 1.907 trotes. 160 somente no mês de julho deste ano. Nós já tivemos meses da gente ter até 9 trotes por dia, que é um número que a gente sabe que atrapalha muito o nosso serviço. Um momento em que uma equipe se desloca com a ambulância e vai para um atendimento, chega lá, não tem nada, a gente está deixando de atender uma outra ocorrência real, podendo salvar aí uma vida que de fato está precisando. A gente alerta os pais, para conscientizar as crianças, algumas das vezes são crianças, mas nem sempre. Muitos adultos ligam aqui no SAMU, brincam com o serviço de tanta importância, pode estar salvando uma vida aí desse própria pessoa ou de um familiar, que venha fazer um trote. E começou nesta quarta-feira a 24ª semana do curso de farmácia. O tema deste ano é multiplicidades de atuações. Veja só. Todo universitário, em algum momento durante a formação, teve aquela dúvida: em qual área vou atuar logo após concluir o curso? No curso de farmácia não é diferente, mas a maioria dos alunos já sabem em qual área seguir. Eu pretendo atuar ou na área de estética junto com a cosmetologia, mas principalmente na área do cosmético, que é o que eu já estou iniciando agora, Com o crescer do curso, só fui apaixonando ainda mais a área de cosmético natural, que ainda tem toda aquela questão de proteção ao meio ambiente, causar menos danos. Então é a área que eu pretendo seguir. Se Deus quiser, vai dar certo. Após concluir o curso, eu penso uma área que está, vamos dizer me conquistando, é a área da indústria farmacêutica. É uma área que está conquistando o meu coração, sabe? É uma área muito abrangente, uma área muito grande para os futuros farmacêuticos e tem ganhado muito meu coração. Estou pretendendo ir para a área de dispensação, sabe? Desde novo eu tenho vontade de trabalhar com o público, ter mais contato com os povos e tal. Mas como farmácia falou, é uma área muito ampla, Então a gente espera formar para ver, mas meu foco é a dispensação mesmo. A 24ª Semana de Farmácia do Unipan tem como tema multiplicidade de atuações, com o objetivo de apresentar aos alunos alguns dos 72 setores em que eles podem seguir. A semana ela vem para complementar o que a gente já vê em sala de aula. E aí eles têm a oportunidade de ouvir coisas da profissão com pessoas diferentes dos professores. Então é um momento muito enriquecedor para eles e para nós também, porque é um momento de interação com ex-alunos, com profissionais da área que estão aí no mercado e vêm junto com a gente aqui dentro da faculdade poder fazer um momento rico em estudos. Registrados são 72 áreas. Aí dentro das 72 a gente tem uma diversidade enorme, Então o que a gente procura a cada ano? Trazer algumas áreas diferentes para que ele possa ir conhecendo e durante esses 5 anos poder aí escolher e ver o que ele vai se dedicar melhor.
A abertura contou com a área de atuação conhecida regionalmente como Farmácia Verde. Em esfera nacional, é conhecida como o programa Farmácia Viva. A palestra foi com o Bernardo Augusto de Freitas, ex-aluno do Unipam e especialista em gestão farmacêutica e fitoterapia clínica. A área é ampla e trata desde o cultivo de ervas medicinais até o produto final. Nós fazemos um trabalho desde plantio da planta medicinal para colher essa planta, levar para o laboratório farmacêutico, processar essa planta e transformar ela em um medicamento que seja disponível para a sociedade. Uma área totalmente diferente do campo de atuação do profissional farmacêutico. A gente tem que atuar desde o plantio, que não é muito comum para o profissional farmacêutico, até a formulação final e a entrega e a orientação para o paciente de utilização, inclusive prescrição dessas medicações. Então é uma área que o pessoal normalmente não conhece. Aqui na nossa região tem poucas farmácias que trabalham, ou poucos municípios que trabalham com esse projeto, né? Logo após a palestra, houve um painel de egressos com Tatiana, Natália e Sabrina, com o tema Vivências e Desafios do Profissional Farmacêutico. Durante a semana também acontece uma exposição de amostras de óleos essenciais e óleos florais. Alguns são inclusive comercializados. Na sala de aula a gente tem as aulas teóricas e as práticas, mas eles poderem ver que a gente consegue fazer vários produtos diferentes no dia a dia, que inclusive a gente pode substituir, por exemplo, uma substância química por uma substância natural e que vai ser mais benéfico, né, para a população. Hoje em dia a aromaterapia tem muito em alta, principalmente depois da pandemia, né, porque as pessoas elas tomaram bastante medicação, então hoje elas tentam buscar medicamentos que são mais naturais, justamente para ter uma qualidade de vida maior e menos efeitos colaterais. Então os alunos observam quais são os produtos que podem hoje, né, conter esses óleos essenciais ou essas substâncias naturais. A programação segue. Na quinta-feira, 4 minicursos acontecem no Bloco D, que são os cursos de Estética na Sala 112, Hematologia na Sala 113, Terapias Alternativas na Sala 114 e Microbiologias de Alimentos na Sala 115. Na sexta-feira, desta vez no Bloco E, uma fala do Conselho Regional de Farmácia, com Lília de Almeida Vieira Ferreira. E às 20 horas, palestra sobre empoderamento do profissional de saúde com Michele de Oliveira Lima. Ainda hoje aqui no News você confere que o presidente do Mamoré é afastado do cargo. Você vai entender o motivo deste afastamento e ao vivo novas informações exclusivas após a Câmara de Vereadores ter votado pelo arquivamento de denúncia contra o vereador José Luiz. Nós voltamos logo depois do intervalo. Na última sexta-feira, muitos viajantes foram surpreendidos com a suspensão de pacotes e viagens pela 123 Milhas. A opção dada pela empresa foi o reembolso dos valores pagos pelos clientes por meio de voucher. Porém, o Código de Defesa do Consumidor garante outras opções e a ofertada pela 123 Milhas não é o recomendado conforme advogados. Então, se você comprou, saiba como agir. Maurício é um dos viajantes que teve passagem promocional cancelada pela 123 Milhas. Ele viajaria para Roma em setembro, quando foi surpreendido com a notícia. Além da questão financeira, você tem toda a preparação da viagem, não só objetivamente, com roteiro, acomodações, mas você tem que marcar seu trabalho, tem que desvencilhar do trabalho, envolve você e sua esposa, você tem todo um envolvimento emocional. A gente não fala que esperar pela festa, o melhor da festa é esperar por ela? Acho que a viagem também, sabe? Esperar pela viagem é muito bom. Imaginar tudo que você vai viver de bom na Itália, os vinhos, as massas, os lugares, a história, e de repente tem uma frustração muito grande. A agência de viagem comunicou a suspensão de pacotes e a emissão de passagens promocionais e a devolução dos valores pagos pelos viajantes por meio de vouchers, com correção de 150% para troca em outros serviços oferecidos pela 123 Milhas. Eu acho que chega a ser risível, é de rir. Eu jamais vou pegar voucher para dividir 5 vezes e ser obrigado a comprar 5 viagens da 123 pelo preço cheio. Eu olhei o preço da mesma viagem que eu faria hoje, custaria 18 mil. Eu tinha pagado 4 mil pela viagem. A advogada explica que os viajantes podem aceitar a proposta, mas não é o recomendado. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, há outras alternativas.
Nós temos 3 opções e é importante frisar que essas opções elas são a livre escolha do consumidor. Então, a 123 Milhas está impondo que o consumidor receba um voucher para ser utilizado dentro do próprio site, que a gente nem sabe se eles vão cumprir isso futuramente, mas a escolha é do consumidor. E quais são as opções? A primeira opção é a execução forçada daquele contrato de consumo. Isso significa que, se eu quiser, eu posso sim obrigar eles a emitirem esse bilhete para que eu possa viajar. Essa é a primeira opção. A segunda opção é eu aceitar o que eles estão propondo. Então, se eu quiser, eu posso aceitar. Eu, pessoalmente, não aceitaria porque, em virtude da situação da empresa, pode ser que no futuro eles não venham a cumprir com novos pacotes ou novos serviços contratados. E a terceira opção é você requerer a restituição do valor em dinheiro, não em voucher, do que você pagou, e esse valor corrigido, atualizado monetariamente, além de que você também pode pedir judicialmente as perdas e danos, né? Aquele famoso dano moral que você porventura tenha sofrido. Nesta quarta-feira, a Defensoria Pública de Minas Gerais ingressou com uma ação civil pública contra 123 Milhas, Viagens e Turismo e a sócia Novum Investimentos Participações, determinando que os consumidores lesados sejam indenizados por danos morais coletivos ou que a empresa cumpra o serviço comercializado. A advogada orienta que o consumidor também ingresse individualmente na Justiça. O indicado é procurar um advogado ou se dirigir ao juizado especial caso os pacotes comprados tenham sido até 20 salários mínimos. Você não precisa do advogado no juizado especial, mas o indicado é sempre procurar um advogado para entrar com essa ação judicial. Outra orientação é para que os consumidores desconfiem de pacotes e passagens vendidos com preços bem abaixo do mercado. Acredita-se que essa oferta que a 123 Milhas faz de passagens muito baratas, em às vezes valores que nem são tão reais, eles fazem essas vendas para daqui muito tempo, às vezes você vai comprar uma passagem hoje no valor muito barato dessas passagens promo para daqui 1 ano, talvez 2 anos, e chega daqui 1 ano ou 2 anos, eles não conseguem emitir uma passagem para você com aquele valor que você pagou. É preciso ficar atento então, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta exclusivo e ao vivo aqui no NTV News. Advogado que denunciou o vereador José Luiz fala sobre o arquivamento da denúncia e os próximos passos que ele tomará na justiça. Voltamos já. Na reunião ordinária da Câmara desta quinta-feira, os vereadores votaram pelo arquivamento da denúncia de xenofobia feita ao vereador José Luiz. Confira. Durante a sessão, o vereador se defendeu. Quero manifestar que toda vez que eu abro a boca, fica parecendo que eu quero causar algum tipo de constrangimento, né? Algum tipo de problema, mas nunca foi minha intenção, muito menos aqui para essa casa, tá? Quanto a essa denúncia infundada feita por esse senhor, eu estou tranquilamente falando aqui que não cometi crime nenhum, minha consciência está tranquilíssima. Eu nunca deixaria, né? Nunca deixaria uma situação dessa para que todos venham depois a questionar. Seria idiotice mesmo se eu pensasse isso. Eu sou um patriota, defendo nosso país por completo. Após a defesa, foi aberta a votação para que os vereadores pudessem se posicionar a favor ou contra o arquivamento. Dos 17 vereadores presentes, 11 votaram a favor do arquivamento e apenas 4 foram a favor da denúncia, sendo eles o vereador Cabo Batista, o vereador Mauri, o vereador Daniel e o vereador Itamar. O presidente da Casa Legislativa, Gladstone Gabriel, assim como o próprio José Luiz, não tinham direito ao voto. Vamos explicar então para você que está em casa. Votaram para que a denúncia fosse aceita e então pudesse se abrir a investigação. Votaram para aceitar a denúncia. Os parlamentares
Cabo Batista, Mauri da JL, Professor Daniel e Itamar André. Votaram contra a aceitação da denúncia Vitor Porto, Professor Delei, William de Campos, Ezequiel Macedo, Vicente de Paula, Bartolomeu Ferreira, Professora Beth, Ivan Rosa, Carlito, José Eustáquio e Nivaldo Tavares. Não votaram o presidente da casa, Gladstone Enfermeiro, porque ele é o presidente e só votaria se precisasse desempatar, e José Luiz por ser o denunciado. Nós procuramos o partido do parlamentar, o Podemos, que disse por meio de nota, abre aspas, sobre o arquivamento da denúncia contra o vereador José Luiz Borges Júnior do Podemos. O partido ressalta mais uma vez o seu respeito pela democracia e pela independência dos poderes. A Câmara de Patos de Minas é soberana em sua decisão e o partido continuará trabalhando pela união e desenvolvimento da nossa cidade. Fecha aspas, a nota assinada e enviada pela assessoria de imprensa, uma vez que o Podemos, a presidente em Patos de Minas, é da deputada estadual Ludmila Falcão. Como vimos então, por 11 votos a 4, os vereadores de Patos de Minas votaram então pelo arquivamento da denúncia feita pelo doutor José Márcio dos Santos, que está ao meu lado e eu converso a partir de agora com ele. Doutor, uma boa noite, seja bem-vindo ao NTV News. Agradeço ao senhor pela disponibilidade em vir à nossa bancada e já começo com a seguinte pergunta: como o senhor recebeu a denúncia, ou melhor, recebeu a notícia do arquivamento da denúncia protocolada do senhor? Boa noite. Bom, Matheus, boa noite primeiramente, a todos. Eu fico decepcionado, com a Câmara Municipal, que inclusive eu tomei ciência após o contato, inclusive, do Matheus, Então foi daí que, por meio da imprensa, que eu tomei conhecimento sobre o arquivamento dessa denúncia. Porque já eu esperava que a Câmara fosse tomar uma posição, não chegar a ponto de arquivar essa denúncia, Doutor, o que o senhor, quando o senhor fez a denúncia, o senhor levou em consideração o que para que essa denúncia fosse protocolada e enviada à Câmara? O que eu levei mais em consideração foi o fato do vereador ter feito aquelas duas postagens, foram duas postagens, e além disso o vereador ele procurar, ele ir na minha residência, já que não sei como que ele descobriu o meu endereço, que inclusive ele menciona que mora no mesmo endereço, mas minha esposa, que é nascida em Patos de Minas e é nascida no endereço, ela mora há mais de 45 anos, não conhece o vereador. Então me estranha essa versão dele de morar na mesma rua. Doutor, o primeiro encontro de vocês foi na rua da residência do senhor? Sim, o primeiro encontro foi na minha rua, na minha residência. Nós chegamos a mostrar aqui, com exclusividade, no programa Gui Boaventura, com a apuração de Ayandra Faria, a apresentação de Gui Boaventura, o vídeo em que o senhor mostra onde vocês estavam conversando. Procurado, o José Luiz, ele em conversa com o nosso jornalismo, ele disse que seria uma pessoa em que ele teria encontrado e tratado comum, como se fosse qualquer outra pessoa. Hoje, na Câmara Municipal, ele disse que em conversa com o senhor, ele teria dito, não nessas palavras necessariamente, mas o senhor está nervoso. Realmente isso aconteceu? O que foi dito ali naquela conversa? Quanto tempo vocês conversaram? Teve ameaça? Sim, Matheus, teve ameaça. E, inclusive foi tão verdade que ele só saiu do local após a gravação. A Câmara deveria ter averiguado as informações por meio de câmera, porque inclusive lá na rua tem câmera. Por que não pegou as imagens antes de fazer essa apuração, para averiguar se realmente ele passou ali ou não, e principalmente para confirmar se ele passou outras vezes no local, porque ele alega que mora nessa residência, na mesma rua, mas ninguém não conhece ele. Agora, já que eu não tenho medo mesmo, eu moro na rua Nicésio
Vieira, o bairro é o Rosário. E o número é o 71. Então, se ele mora, ele fala o endereço dele. Inclusive, eu consigo provar que eu moro naquele endereço. Entendeu? Então, o meu endereço é Rua Nicésio Vieira, 71, bairro Rosário. Doutor, quando o senhor diz que esperava que a Câmara tomasse alguma atitude, o que o senhor esperava? Eu esperava que a Câmara se posicionasse no sentido do afastamento, né, do vereador, que era o certo durante a apuração, e de primeiro momento até apurar as investigações, né, para depois tomar uma postura. Jamais eu esperava que fosse tão ágil no ponto de fazer o arquivamento já de cara, né? Doutor, vamos relembrar. A denúncia do senhor foi protocolada, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Foi protocolada no dia 11 de agosto. Sim. Quando aconteceu o encontro de vocês? Dia 9/8. Dia 9/8. No dia 9 de agosto, 2 dias depois, o senhor encaminhou essa denúncia. Hoje, dia 24 de março, então. O vereador disse durante a reunião que recebeu com surpresa a denúncia. Mesmo o senhor tentou o procurar para que informasse da denúncia ou acabou de tendo este encontro e o senhor suspeita que ele teria descoberto o endereço do senhor de alguma outra forma? Como ele poderia ter chegado até o senhor, saber que o senhor era então o denunciante? Provavelmente ele deve ter feito alguma pesquisa com base na minha OAB, né? Então eu afirmo com 100% de certeza isso, 100% de certeza. Alguém pegou meu nome com a OAB e fez a pesquisa para poder descobrir o meu endereço. Doutor, voltando na nossa conversa, o senhor disse que no vídeo que nós mostramos aqui na NTV com exclusividade, o senhor disse que o senhor foi ameaçado pelo vereador José Luiz. O senhor protocolou hoje a denúncia que foi arquivada por 11 votos contra 4. O senhor disse que foi ameaçado. Ameaçado de que forma e do que? Pelo fato dele ir na minha residência, a forma que ele me tratou lá, entendeu? Porque ele foi com atrevimento, ele foi uma pessoa sem educação, prepotente, inclusive me humilhou fazendo comparações do Nordeste, só que em momento nenhum ele vem para realmente afirmar, porque eu acho o seguinte, quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro e dizer, olha, eu errei e eu estou aqui para corrigir o erro. Em momento nenhum ele foi lá para pedir desculpa. Se ele tivesse ido para pedir desculpa, ele teria parado sua caminhonete, vindo na minha direção para conversar e não dentro do carro igual ele ficou. E, inclusive, ele só saiu da residência após a gravação, viu? Se não tivesse gravado, aquela conversa ia se esticar e os ânimos ali provavelmente iria sair para outra situação ali. Então, dali eu me senti ameaçado, sim. Doutor, o senhor disse 3 pontos aqui nessa nossa conversa, sobre a ameaça, 2 pontos, né? Sobre a ameaça que o senhor recebeu e o senhor disse não ter medo. O senhor não respondeu a minha pergunta. Ele ameaçou o senhor de quê? Ele ameaçou do seguinte, quando ele chegou lá, que ele já chegou dizendo, o senhor está nervoso, doutor? Foi a primeira palavra que ele falou. Eu falei, não estou nervoso, simplesmente eu não concordo com essa postagem sua e o correto era o senhor se retratar, pedir desculpa. O que é que ele falou? Não tenho medo de processo, eu estou aqui, você vai fazer o que comigo? Entendeu? E, inclusive... Ele questionou o que o senhor faria com ele? Isso, exatamente. Certo. Então, por ele ser CAC, até a gente já ficou meio desesperado, porque minha esposa, quando viu o vereador, já ficou meio traumatizada, meio com medo. Pensou, e agora o que é que vai dar? E se você ver nas imagens, eu estava chegando e entrando na residência, eu estava até de costa quando eu virei. Só que não dá para ver, mas se pegar as imagens lá da câmera, vai verificar tudo que eu estou falando é verdade. Doutor, daqui para frente, quais serão os prazos, medidas que o senhor tomará legalmente? É buscar o Poder Judiciário, né, para buscar apurar esse fato dele via a Polícia Militar, Polícia Civil, né, e também o Ministério Público para averiguar se realmente essa conduta praticada dele configura um crime, né, que é o crime de xenofobia. O senhor se sente injustiçado hoje? Sim, hoje eu, por ser um advogado, hoje eu me sinto uma pessoa inútil, injustiçado. Doutor, o senhor pode disponibilizar as imagens para que possamos mostrar aqui para o nosso público? Sim, que inclusive, Matheus, só aproveitando a oportunidade, após a entrevista aqui, ele fez uma postagem nas redes sociais dele, em que as pessoas chamam de lavrador, entendeu? E ele vai lá e confirma, outras pessoas começam a
querendo dizer qual o Instagram, perguntando qual o Instagram do advogado, entendeu? E ele dando corda para as pessoas. Como eu não que ele entendi não a postagem dele. O que a postagem dele fez? Ele fez uma postagem só dizendo que ele tinha tomado conhecimento da denúncia, né? Após eu vir no programa do Gui. E aí as pessoas começaram... teve até uma pessoa que... Até eu acho que eu vou encaminhar aí o comentário, que ele chama eu de lavrador e está falando que eu estou distorcendo a informação, né? E ele vai lá e confirma embaixo. Como que ele não incita o ódio? Porque se ele não quisesse citar, ele ficaria neutro ali. Entendeu? Que era o correto. Tá certo, doutor, eu agradeço a participação e nós aguardamos as imagens para que possamos acompanhar mais informações e também da mesma forma que ouvimos o senhor, também estamos de portas abertas para ouvir o parlamentar José Luiz. Doutor, muito obrigado pela participação. Tá ok, boa noite, Matheus. Boa noite para o senhor. Agora eu vou contar com a minha direção para saber para onde nós vamos. Então nós vamos agora mostrar para você que Jane Campos não compareceu à reunião da Câmara Municipal após convite do vereador Mauri da JL para prestar contas sobre a FENAMILHO. O requerimento 022 de 2023 diz, abre aspas, a presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas, Jane Guimarães Campos Fonseca, convidando-a para comparecer na reunião ordinária a ser realizada no dia 24 de agosto de 2023, às 2 horas da tarde, no plenário desta Casa Legislativa, localizada na Rua José de Santana, 470, a fim de apresentar a prestação de contas e discorrer sobre a realização da FENAMILHO 2023. Fecha aspas. O requerimento teve como autor o vereador Mauri Sérgio Rodrigues, Mauri da JL. O requerimento foi aprovado por 13 votos. No dia da aprovação, houve a ausência dos vereadores Bartolomeu Ribeiro, professora Beth e William de Campos. À época, eu apurei com fontes do sindicato que a prestação deveria acontecer para associados pelo fato da festa ser privada. Mas houve-se então um questionamento do show de João Bosco e Vinícius ter sido um oferecimento da Prefeitura e Câmara dos Vereadores. O que apurei e como vimos é que Jane Campos foi convidada e não convocada para a sessão desta quinta-feira. A presidente do Sindicato Rural Jane Campos foi convidada, então, como nós vimos, para comparecer na reunião de hoje e prestar contas, mas como já te adiantei, ela não compareceu e a gente acompanha agora a repercussão na Câmara. Aqui ao meu lado está o vereador Mauri e ele vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente sobre esse não comparecimento da presidente do sindicato, Jane Campos, aqui na reunião de hoje. Vereador, vocês fizeram um convite para ela, né, para que ela estivesse aqui na reunião de hoje, do dia 24, para prestar contas aí sobre a FENAMILHO 2023 e ela não compareceu, né? O que o senhor acha aí sobre isso? Sim, o convite não foi somente assim especial à presidente, né? Foi a diretoria no completo, como é de praxe da Câmara Municipal que a gente fazer os requerimentos e aprovado em plenário, assim nós optamos por qualquer empresa ou seja entidade que recebe dinheiro público, a gente fazer esse convite da prestação de contas, né? Agora acredito aí o não comparecimento, uma coisa assim, ficou desagradável, mas é isso, né? É opção da entidade se quiser prestar um bom trabalho à população. E como é que vai ser a partir de agora? Esse convite vai ser refeito? Vocês ainda vão tentar manter esse contato aí para fazer essa prestação de contas? Eu acredito porque a questão das demandas, das reclamações da FENAMILHO foram muitas em meu gabinete, né? Então eu acredito assim que nessa oportunidade não pôde a gente esclarecer tanta coisa aí que ficou assim, uma situação mal esclarecida à população. Nós vamos fazer isso aí numa outra oportunidade para frente, mas por sim, aí na véspera, às vezes aí antes da próxima FENAMILHO, para a gente ver, para que não aconteça os mesmos descasos que aconteceram. Nós procuramos a presidente do Sindicato Rural e não tivemos retorno. Olha só, a partir de tudo isso, então questionamento do dever da prestação devido ao dinheiro público ter sido utilizado para a contratação do show para a festa, nós vamos agora aos detalhes dos gastos do poder público com a FENAPraça e FENAMILHO, já que a verba foi a mesma utilizada para a festa na praça e o show no Parque de Exposições.
Segundo o ofício 073 de 2023 da Pasta de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de 29 de junho de 2023, que diz: o processo de contratação dos envolvidos, divulgação, cessão do espaço, pagamento e prestação de contas seguiram todos os preceitos legais e ritos do serviço público, como também foram submetidos aos órgãos de controle e legalidade do município, tais como Controladoria, Procuradoria, Contabilidade e Governo. Sendo assim, segue em anexo um instrumento de publicidade das ações realizadas, planilha de gastos e recursos públicos destinados para a execução do evento. Vamos aos dados. Para a contratação de artistas, Jean e Giovanni, houve empenho de R$130 mil. Irmãs Barbosas, R$47 mil. Emílio e Eduardo, R$43 mil. Chico Amado e Xodó, R$18.500. E João Bosco e Vinícius, que foi a apresentação que aconteceu no dia 24 de maio no Parque de Exposições dentro da FENAMILHO 2023, foi o valor empenhado em R$148 mil, tendo como subtotal esta parte R$386.500. Ainda foram pagos R$48 mil para a contratação dos artistas Ismael e Eduardo, Felipe Brito, Cordas do Cerrado, Deroque, Diogo e Marcel, Luz Alta, Arte Samba, Rejane Siqueira, Estralados, Caon Carraro, Alan e Thiago, Najas do Forró, Swingueira, Kundera, Grupo Melodia, Cena de Cinema, Washington Luiz e Fabiano, Del Martins, Felipe Vaz e Fernando e Eduardo. Para a montagem de estrutura para o evento, foram gastos R$82.200. Serviços de sonorização de 2 palcos no evento, R$162.748. O ECAD, que são os direitos autorais musicais, R$21.725. Gasto com material elétrico, R$1.250,79. Para a despesa com o lanche para profissionais envolvidos, polícia, trânsito e limpeza, R$2.869,73. Animação com personagens infantis, R$17 mil. O custo geral do evento, com as dotações 22/29, 22/24, 21/73, que são toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinadas a fins específicos, foram empenhados R$722.293,52. Houve participação de 12 entidades filantrópicas: Casa das Meninas, Rotary Clube Patos de Minas, APAI, Esperança Azul, Rotary Clube Guaratinga do Sertão, AFIAP, Vencer, Amparo Maternal, GASP, o Grupo de Assistência Social Proativa, Lions Clube Domingos Matos, Casa da Acolhida e Grupo Escoteiros São Francisco. O documento ainda apontou 2 notas técnicas. A primeira diz: os custos decorrentes das ações de segurança e brigadistas foram quitados pelas entidades acima descritas como contrapartida do evento. A segunda diz: os custos decorrentes de sonorização, segurança, estrutura, contratação de artistas do palco Fazendinha foram de responsabilidade do Unipam e Adão Marins. Após o jornalista Gustavo Rubim, que pertence ao Grupo NTV de Comunicação, apurar o número de falta dos vereadores durante as reuniões parlamentares, o presidente da Casa Legislativa falou com a nossa equipe sobre o parecer da Câmara com relação a essas faltas. Aqui ao meu lado está o vereador Gladstone e ele vai dar um parecer aqui da Câmara dos Vereadores com relação às faltas que foram apresentadas pelo jornalismo da NTV há algumas semanas atrás. Vereador, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, nós fomos demandados através de um ofício, enviado pela televisão NTV daqui de Patos de Minas, buscando informações relativas ao número de faltas que ocorreram no ano de 2023. Esse levantamento do número de faltas foi feito pela diretoria administrativa, diretoria adjunta legislativa desta casa, que foi constatado algumas faltas de alguns vereadores. Diante disso, nós enviamos a resposta, porque tudo nesta casa tem que ser transparente. Certinho. E como é que vai ser a partir de agora? Vai ter algum tipo de mudança ou vai continuar como estava anteriormente?
Veja bem, a lei orgânica do município, ela reza que uma terça parte das reuniões que acontecem anualmente, caso não há nenhum tipo de justificativo da ausência, né, do vereador, desse parlamentar, ele pode perder o mandato. Mas havendo as justificativas, né, coerentes com os casos, ele continua no exercício de sua função. Agora, vale ressaltar que a mesa diretora tem sim discutido acerca disso, pensando em possíveis alterações da lei. Eu acho que a gente pode falar aí sobre a importância dos vereadores estarem presentes nas reuniões, né? Porque essas reuniões, elas são muito importantes para o município e é importante que eles estejam presentes aqui. Com certeza, é muito bem abordado por você a respeito desse tema, porque uma vez que fomos eleitos pela população de Patos, estamos aqui para representá-los. E dessa maneira, é imprescindível, né, que todo vereador esteja aqui desde o início até o término da reunião, para que assim a população de Patos de Minas possa ser representada. Assim como o senhor bem faz, né? Inclusive, parabéns ao presidente, né? Ao presidente da Casa Legislativa de Patos de Minas, Gladstone Gabriel, pelo trabalho que tem feito pela nossa cidade. E olha, em falar em política, em coletiva nesta quinta-feira, o prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, falou sobre eleições já de 2024. O chefe do executivo fez uma promessa para o próximo pleito e envolveu o nome de Patos de Minas. A fala acirra a disputa entre os municípios. Durante a coletiva, Deiró Marra falou que nas próximas eleições vai escolher um nome para apoiar na disputa para o cargo de prefeito e que ao votar nesse candidato, os eleitores não irão perdê-lo. Toda vez que a gente fala de sucessão, eu faço questão de afirmar e vou aqui deixar claro. A pessoa que eu realmente escolher, que eu entender que pode ser o prefeito de Patrocínio, pode não ser um prefeito já experimentado, pode não ser um empresário tarimbado, pode não ser uma pessoa com tanta expertise, mas com certeza vai ter total confiança minha e vai ter o meu aval para estar do lado dele. Então é importante que a população saiba que não vai perder o Deiró. Só existe uma maneira de perder o prefeito Deiró, é não votando no meu candidato. Aí não vai ter o Deiró. Mas se quiser que o Deiró continue, que o modelo de gestão meu continue, é só me acompanhar que vocês vão ver que nós vamos virar, não é a página não, nós vamos encerrar esse livro de 180 anos de não progresso nessa cidade. Marra promete que se o seu candidato a prefeito ganhar, Patrocínio irá passar Patos de Minas. Eu garanto, eu não vou mais jogar aqui um Uberlândia não, porque fica meio vergonhoso, mas um Patos nós vamos passar. Então fique tranquilo que nós temos a medida certa. Só algumas coisas, né? A gente torcer para o crescimento de todas as cidades. Isso é bom para todo mundo. Lembrando que este é o segundo mandato de Deiró Marra como prefeito de Patrocínio. A primeira gestão começou em 2017. Ele foi reeleito no último pleito. Marra também foi deputado estadual por 3 mandatos. E olha só, o presidente do Esporte Clube Mamoré foi afastado nesta quinta-feira. Vamos ver. O processo teve início no dia 10 de julho, quando o Conselho Deliberativo do clube notificou o João Alemão para que ele apresentasse a prestação de contas e ele teria 10 dias. Os dias passaram e não foram apresentadas as prestações e na última terça-feira o Conselho foi convocado e dos 10 conselheiros, 8 votaram a favor para o afastamento de João Alemão. Aqui do meu lado está Geraldo Nogueira Arcanjo, presidente deliberativo do clube. Geraldo, muito obrigado por conversar conosco. Vamos explicar para o pessoal de casa o porquê, então, deste afastamento do João Alemão, podemos dizer, né, ex-presidente do Esporte Clube Mamoré. Tudo bem, boa noite. Podemos dizer que é uma suspensão. Né? Foi uma suspensão, ele tem direito a recorrer ainda, e foram por questões administrativas, afeta o estatuto do clube. Como você já bem disse, houve uma reunião no dia 10 de julho, convocando ele com algumas acusações administrativas, dando a ele a abertura de vista para responder no prazo de 10 dias, e ele se quedou inerte. Aí
não houve outra alternativa senão o Conselho Deliberativo votar sua suspensão ante as acusações por infração administrativa prevista no Estatuto Social do Esporte Clube Mamoré. Geraldo, há alguma outra punição para o João Alemão ou somente o afastamento? Não, somente a suspensão em razão de transgressão administrativas prevista no Estatuto do clube. E como que funcionam os trâmites agora? O vice já foi empossado, vai ser empossado ainda? Como que é? Será empossado o vice-presidente da diretoria administrativa. Ele é o nome de segundo vice-diretor. Tem o primeiro e o segundo vice-diretor. O Valmir Braga da Silva, ele já foi comunicado. Ele está em São Paulo hoje, está vindo, deve ter chegado da Patos, não tem notícia, se não chegou está para chegar. E amanhã ele já será empossado no cargo de diretor administrativo do Esporte Clube Mamoré. A medida é essa, de acordo com o Estatuto. Ele já adiantou se vai ter alguma mudança para o clube, contratação de novos diretores? Não, nós teremos uma reunião com ele, ele se reunirá com o Conselho Deliberativo para apresentar suas metas de trabalho e o Conselho naturalmente vai acompanhar e apoiar aquilo que for pertinente, isso for interessante para o clube, mas isso será feito após a primeira reunião. Tá? Então tá certo, Geraldo, muito obrigado pela entrevista e por ligação o João Alemão nos disse que não tem intenção de recorrer dessa decisão, mas que continua acompanhando o clube. Por hoje é só, obrigado pela sua companhia, a gente volta amanhã. Para você, uma ótima noite.